Olá, sejam bem-vindos a mais um Fichex Inside. Eu sou a Aline, do time de marketing da Fichex, e hoje a gente vai falar sobre segurança baseada em dados e por que o medir esse comportamento realmente é um passo essencial para as organizações. A gente vai falar com o Victor, né, que é do nosso time de CS. Se apresenta para a galera, Victor, para quem ainda não te conhece. Bom, pessoal, me chamo Victor Oliveira, faço parte da equipe de CS aqui da Fichex e recebi o convite da Aline, dessa vez para falar sobre um tema aí que está crescendo, está cada vez aí gerando um burburinho, mas para a gente tirar algumas dúvidas e bater um papinho sobre o tema. Isso, é que falando um pouco, né, no geral do tema, muitos programas, de conscientização ainda medem o básico, né, as organizações elas querem saber quantos colaboradores concluíram o treinamento, quantas campanhas foram enviadas, qual a taxa de participação, mas nem sempre esses números eles demonstram, o real cenário das organizações, né. E Victor, por que medir apenas essa conclusão de treinamentos, né, ou esses temas que eu falei anteriormente, não é suficiente para avaliar de fato um programa de conscientização. Bom, a conclusão de um treinamento é um indicador importante, mas ela representa apenas o início ali da jornada de conscientização. Saber que uma pessoa assistiu um conteúdo ou respondeu corretamente a um questionário não necessariamente significa que ela vai agir de forma correta quando ela receber um e-mail malicioso dentro da rotina de trabalho. Existe uma diferença muito grande entre participação e, de fato, a mudança de comportamento. Participar é cumprir uma etapa, mudar de comportamento é transformar aquele conhecimento em uma decisão prática no momento em que surge de fato uma ameaça real. Muitas empresas acabam focando apenas em métricas de compliance, como percentual de conclusão, presença ou aprovação em algumas avaliações. E essas métricas, elas mostram que o processo foi executado, mas não necessariamente mostra que ele foi efetivo. É possível ter 100% dos colaboradores treinados e ainda assim a gente observar uma alta taxa de clique em campanhas de phishing. Isso acontece porque não, né, por si só isso não garante ali a ação de estar consciente. Todos nós nós sabemos que, por exemplo, nós precisamos desconfiar ali de mensagens urgentes ou anexos inesperados, mas no dia a dia, trabalhando sob pressão, recebemos ali dezenas de e-mails, temos prazos para cumprir e acabamos tomando decisões rápidas. E é justamente nesse cenário que o comportamento seguro faz toda a diferença. Sim, E é justamente, né, perdão, só concluir aqui rapidinho, claro. é justamente por isso que o programa de conscientização ele precisa olhar além dessa sala de treinamento, né. O objetivo não é apenas transmitir essa informação, mas sim verificar se ela está sendo ali aplicada, então se realmente o colaborador está com aquilo ali em prática e não só simplesmente concluir um treinamento, Com certeza. E, né, quando a gente fala em medir comportamento, o que isso significa na prática? certo? Medir comportamento significa observar como as pessoas reagem diante de uma situação que simulam riscos reais. Em vez de perguntar se alguém aprendeu determinado conteúdo, nós analisamos como ela reage, né, quando ela recebe uma tentativa de phishing, por exemplo. As simulações são uma ferramenta muito importante nesse processo, porque reproduzem cenários muito próximos da realidade. A partir delas, nós conseguimos identificar diferentes tipos de comportamento. Existe quem clicou imediatamente em um link suspeito, existe quem para analisar a mensagem e quem de fato faz ali o reporte para a equipe responsável. Existe, né, algumas outras interações, mas esses as principais que a gente acaba analisando. E cada Uhum. uma dessas atitudes fornece uma informação diferente sobre o nível de maturidade daquele colaborador. Um outro ponto importante também é que não basta olhar um único evento, uma única situação. O comportamento ele precisa ser acompanhado ao longo do tempo. Por exemplo, imagina que um colaborador ele clicou em uma campanha há 6 meses atrás, mas desde então ele passa a identificar corretamente as simulações e ele começa a reportar as mensagens suspeitas. Isso mostra, né, ali uma evolução. Da mesma forma, quem sempre ali teve um bom desempenho, mas começou a apresentar ali uma taxa de clique, então está começando a interagir com esse phishing, a gente pode interpretar que essa pessoa, por exemplo, ela está passando por um período ali de sobrecarga, de desatenção, ou até precisando de algum reforço específico. Além né, claro, da evolução individual, também conseguimos observar algumas tendências coletivas.
determinando ali áreas que podem apresentar um maior índice de vulnerabilidade, simplesmente porque recebem ali um volume maior. Quando a gente fala sobre isso, é, por exemplo, ali a área financeira, o RH, de compras, justamente porque tem alguns envolvimentos ali, principalmente que mexe com a parte financeira da empresa, então que tem muita movimentação de dinheiro, que faz ali a parte de pagamento, então geralmente acaba sendo os maiores alvos ali, por isso que vale a gente ter essas visões específicas, né? Então, analisar ali e medir o comportamento dessas pessoas de forma individual, mas também ter essa visão em grupo. Sim, com certeza. E quais indicadores realmente ajudam uma empresa a entender o seu nível de risco? Existem diversos indicadores relevantes, mas alguns deles são fundamentais para entender como que a organização está se comportando diante de alguma ameaça. O primeiro é a taxa de clique nas simulações de phishing. Essa taxa mostra ali quantas pessoas interagiram com uma mensagem potencialmente perigosa, potencialmente maliciosa. Isso é um excelente indicador de exposição de risco, mas tão importante quanto reduzir os cliques é aumentar a taxa de reporte. Quando um colaborador identifica um e-mail suspeito e comunica rapidamente à equipe de segurança, ele deixa de ser apenas um usuário protegido e passa a atuar como um participante ativo da defesa da empresa. Então, ele não age mais de forma individual, mas sim de forma coletiva. Um outro indicador muito interessante é o tempo até que seja feito esse reporte. Em incidentes reais, a velocidade ela acaba fazendo muita diferença. E quanto mais cedo a gente identifica uma ameaça, maiores são as chances da gente poder impedir que ela seja espalhada pela organização. Também vale a gente acompanhar indicadores compostos, como o Risk Score, por exemplo, que reúne diferentes fatores em uma visão única de maturidade da empresa. Em vez da gente analisar apenas um número isolado, esse tipo de indicador ele considera diversos comportamentos, permite acompanhar a evolução de forma mais consistente ao longo do tempo. Além disso, comparar os resultados entre áreas, equipes, perfis, como eu tinha comentado, as análises específicas, ajuda bastante, porque nem todos os departamentos enfrentam o mesmo tipo de riscos. Como eu comentei, áreas financeiras, recursos humanos, compras, costumam ser mais utilizadas por criminosos justamente porque lidam ali com pagamento, dados pessoais, inovações. E essas comparações, elas não devem servir apenas para apontar ali um culpado, então para ficar apontando o dedo na cara de ninguém, mas sim porque a gente consegue identificar onde existe uma maior necessidade de apoio. O objetivo é a gente direcionar investimento e esforço de conscientização de maneira inteligente. Quando esses indicadores são analisados em conjunto, a empresa deixa de enxergar apenas números e passa a compreender de fato a forma, né, como precisa ser trabalhado em cima daquele público, seja um público, no caso, uma pessoa de forma individual ou como um coletivo, e aí sim a gente começa a entender que a parte da conscientização ela tá começando a caminhar, tá começando a fazer mais sentido, justamente quando a gente para poder fazer essas análises. Legal, legal. Esse Risk Score, eu não tinha conhecimento, mas achei Bem legal esse ponto interessante. de vista. E essa comparação entre áreas, né, que eu acho que é bem importante, bem interessante, como você falou, o risco que o marketing sofre é diferente do risco do produto, de quem mexe com o financeiro, eu acho que isso é importante. E, né, como esses dados, né, que a gente está falando aqui, que não é só, ver se a pessoa fez o treinamento ou não, esses dados, que mostram mais a realidade, como eles ajudam nessa tomada de decisão das organizações? Bom, os dados transformam a conscientização em um processo baseado em evidências e não apenas em suposições. Quando uma empresa consegue identificar quais grupos apresentam maior vulnerabilidade, ela passa a investir os seus esforços exatamente onde existe uma maior necessidade. Em vez de aplicar o mesmo treinamento para todo mundo, é possível direcionar conteúdos específicos para quem realmente precisa. Como você comentou, por exemplo, o marketing produtos recebem são situações diferentes, assim como as outras que eu tinha comentado. Então, até essa parte dos treinamentos é interessante ter essa parte específica. Então, ter uma conscientização específica, um treinamento específico, um processo específico para lidar com aquele grupo, com aquele público. Um outro ponto importante é a personalização. Então, a gente personalizar, seja a hora da gente treinar esse público com uma situação real, quanto a parte do conteúdo, do treinamento, ter toda essa personalização para ser mais específico.
Nem todas as pessoas acabam cometendo os mesmos erros. Alguns colaboradores clicam por excesso de confiança, outros deixam de reportar porque têm dúvidas sobre o procedimento, outros simplesmente ignoram mensagens que eles julgam como suspeitas. E quando a gente entende o comportamento dessas pessoas, entende o que que precisa ser corrigido, a gente consegue criar campanhas que são muito mais eficazes. Os dados também ajudam a acompanhar a evolução das iniciativas. Depois de uma campanha ou de um treinamento, é possível a gente verificar se houve uma redução de cliques ou aumento de reportes, se for um treinamento, como que foi a interação com aquele treinamento e, como eu comentei isso, essa análise ajuda de fato no risk score, porque é justamente essa análise como dados de forma geral, né, como um todo. E dessa forma, a empresa consegue medir o retorno das ações implementadas. Para a liderança, essas informações são extremamente valiosas, porque tornam as decisões muito mais objetivas, em vez de discutir sobre percepções ou sobre os gestores passam a acompanhar, né, isso de forma mais concreta. E isso ajuda ali a identificar as tendências e definir o que que é prioridade para a parte de segurança, o que que não é prioridade, o que que dá para a gente estender um pouquinho o tempo, como que a gente chega naquele público, o que que a gente precisa trazer para mais perto. Então, é realmente através dessas análises, através de alguns processos que a gente passa a ter tudo isso definido. Então, ter todo esse mapeamento, né? Como a gente fala, mapeamento de público. Então, é entender como que aquela pessoa atua de forma individual, como que ela atua de forma específica, no caso do grupo da área que ela atua, ou, por exemplo, como que ela atua num todo comparado com a empresa. Então são formas ali da gente analisar e formas da gente definir aquele público, né, entender certinho como que a gente vai trabalhar, qual que é o melhor caminho de fato para a gente levar a conscientização para essas pessoas. Certo. E, né, agora já estamos chegando no final, a nossa pergunta, assim, de encerramento. Se você tivesse que resumir em uma ideia, o que define um programa de conscientização que realmente funciona hoje, até porque você lida com isso, né, no dia a dia. Qual seria, né? Como você definiria isso? Bom, resumir uma frase seria um bom programa de conscientização, ele não mede apenas quem aprendeu, mas talvez quem tenha mudado realmente de comportamento, né. O objetivo ele nunca vai ser simplesmente concluir um treinamento, alcançar ali um percentual de participação. O verdadeiro resultado aparece quando as pessoas começam a identificar as ameaças, evitar interações de risco e reportam as situações suspeitas de forma natural, sem que seja necessário algo que a pessoa realmente fique pensando e analisando aquilo ali muito, isso faça sentido na cabeça da pessoa de forma natural, entenda Uhum. isso como parte da rotina. A Ah, consci sim. a conscientização eficaz, ela é contínua, né, como eu estava comentando, e ela combina a educação, prática, acompanhamento e análise de dados. Quando a gente, do lado de segurança, a gente entende isso, a gente consegue refletir isso para dentro da empresa, e isso que é o que a gente entende como um programa de conscientização eficaz. Quando a gente que está aqui por trás dos panos, vamos colocar dessa forma, a gente consegue passar isso para o público que de fato está ali na zona de risco, não que a gente não receba esses ataques, mas a gente tá com isso ali a todo momento, então a gente sempre meio que tá pilhado com tudo isso, tá sempre ligado a tudo, mas é justamente passar isso ali para um público, desde a pessoa que tem mais risco, uma pessoa que não entende muito bem como funciona, até uma pessoa que já entende um pouquinho melhor, então a gente tem essa parte específica. Então, realmente, né, como eu comentei, um bom programa de conscientização ali seria de fato transformar isso numa forma natural e deixar de ser um para, pensa, refletir sobre aquilo ali e tomar uma ação, mas sim entender realmente que aquilo ali não é seguro, mas entender isso de forma natural, e aí passa a ter um programa de conscientização de fato eficaz. Sim, com certeza. Eu também acho que é isso, assim, né? Trazer a segurança para as pessoas, para elas entenderem, que realmente faz parte do dia a dia delas, mostrar que não é nada tão complicado assim, e isso acontece naturalmente. Mas acho que é isso então, Victor, mais uma vez obrigada, né, por essa parceria, a gente sempre está aqui. Obrigada mais uma vez por esse episódio e a gente se vê por aí, né.
Com certeza. Obrigadão, pessoal. Valeu. Então é isso, galera. Obrigada e até mais.